Olá, boa noite. Meu nome é Neide, eu falo da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Então, que nos sintamos todos envolvidos no amor do nosso Mestre Jesus e que todos sejam bem-vindos para mais essa reflexão na noite de hoje. Sempre lembrando, que ainda não colocou, ainda dá tempo de ir lá bem ligeirinho e colocar um copo de água para receber os fluidos desejados por vocês, certo? Então, hoje eu trouxe uma reflexão sobre oração. De que forma e algumas maneiras de orar, algumas intenções nas orações. Então, assim, na verdade, são temas de orações, porque nós todos somos sempre bons pedintes, a gente sempre está pedindo, alguma coisa para Deus, a gente sempre está pedindo por nós, pelos nossos entes queridos, enfim, somos bons pedintes. Então, a gente vai analisar um pouquinho, a gente vai ver hoje, assim, para a gente refletir alguns temas, algumas formas e alguma reflexão de como, de que maneira a gente deve encarar esses nossos pedidos, certo? Então, o tema ele é do Evangelho segundo Emmanuel, é o Evangelho segundo Mateus por Emmanuel, É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, são temas da prece. E nos fala o seguinte: roga a Deus que te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertem. Então aqui já vamos dar uma paradinha para uma reflexão, Roga a Deus que te abençoe. Claro que sim, Devemos sim pedir a Deus bênçãos, proteção, iluminação, intuição, enfim, aquilo que a gente está desejando pedir. Mas concilia-te cada manhã, todas as manhãs, com todas as criaturas. Olha que interessante, Com todas as criaturas, e ainda diz assim, com todas as coisas. Então, são coisas e criaturas, agradecendo-lhes a dádiva ou lições que te ofertem. Porque também nem todos os dias são dias maravilhosos, são dias de plenas alegrias, Então, tem algumas lições. E devemos agradecer essas lições, que às vezes é o remédio amargo para a cura de algum mal, Mas voltando ali, agradecer todas as criaturas e todas as coisas. Então, as criaturas de Deus, Os animais, a natureza. Às vezes a gente acorda de manhã, o dia tá lindo, maravilhoso, aquele sol maravilhoso, aquela energia gostosa. E aquelas árvores lindas, cantar de pássaros. Enfim, tanta gente tem lá um animalzinho de estimação que vem já se esfregando na gente. Então, são criaturas de Deus, criaturas divinas, que a gente tem que lembrar de agradecer. E daí fala ainda todas as coisas. Aí nessas coisas refletimos e pensamos que são os bens materiais, que nós temos nessas noites de frio que está acontecendo agora no inverno, O nosso cobertor quentinho, o nosso carro quentinho que leva a gente onde a gente quer ir, onde a gente deve ir. Então, nossa casa
onde a gente mora, enfim, todas as coisas, né? A roupa que nos agasalha, o calçado que nos protege, enfim, todas as coisas, bens materiais que adquirimos comprando. Então, devemos agradecer isso também. Então, e seguindo em frente, ainda, esses temas nos diz o seguinte: pede saúde, evitando brechas para a doença. Então, aqui já mais uma grande reflexão, né? Ai, meu Deus, me permita saúde, que eu viva até tantos anos com saúde, que eu possa ter meus dias de lazer, que eu possa fazer minha caminhada, que eu possa trabalhar, enfim, pedir-me saúde, né? Porém, muitas das vezes a gente come lá algumas coisas que sabe que não faz muito bem. A gente toma algumas coisas que também sabe que não faz muito bem. Enfim, a gente faz muitas coisas, né? A gente às vezes não respeita o nosso organismo, mesmo nos dias de frio, ou então comendo coisas, bebendo, enfim, em situações muitas vezes abusivas. Então a gente pede saúde, mas a gente não compartilha para isso, né? A gente não faz a nossa parte para que tenhamos a saúde, né? Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana, dentro dos recursos que te façam possíveis. Então, peça proteção a Deus. Ah, Deus me proteja, me cuide, me oriente. Ó, vou viajar. Então, me abençoa nessa viagem, me proteja, me conduza de uma maneira correta, que eu possa ir e voltar com segurança. Ah, Deus me proteja hoje no meu trabalho, que eu possa ter um trabalho harmonioso. Mas a gente esquece de amparar os irmãos de experiências cotidianas, né? Às vezes a gente pode ajudar protegendo, acolhendo, orientando, né? E a gente não faz. Então a gente pede a proteção. E muitas vezes a gente nem protege os que são da nossa competência, né? Filhos, família, pais, enfim, a gente pede a proteção, mas esquece de proteger os nossos irmãos, quem depende de nós, ou mesmo quem não depende de nós, quem convive conosco, enfim, quem nós encontramos no nosso caminho. Espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Queremos ser felizes, né? Com certeza, a gente quer ser feliz. E é da natureza do ser humano querer ser feliz, fazer algumas coisas para sermos felizes. Mas a gente esquece de proporcionar a felicidade para alguns semelhantes, né? Muitas vezes para quem vive até muito próximo da gente. Então, tantas vezes somos egoístas, a gente esquece de proporcionar a felicidade. Porém, a gente pede a Deus e a gente quer ser feliz. Mas, egoisticamente, esquecemos de proporcionar felicidades com os nossos próximos. Procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio aos que te rodeiam. Então, aqui achei muito interessante, é um detalhe bastante interessante. Muitas vezes a gente adquire conhecimentos que facilitam a nossa vida, que abrem portas, que nos tornam dias menos cruéis, menos agressivos, com algumas sabedorias, com alguns conhecimentos. E mais uma vez, egoisticamente, a gente não divide esse saber, esse conhecimento com os nossos irmãos, para que possam eles também ter oportunidades. E aqui cabe bem a nós, trabalhadores das casas espíritas, né? Que às vezes a doutrina espírita tem como orientação que a gente deve estudar, porque nós
espíritas, nós temos a nossa fé é uma fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela é dentro de conhecimento, dentro de saberes. Então, esses saberes, esses conhecimentos, a gente tem que dividir. Então, a gente divide um conhecimento espiritual e um intelectual, facilitando a vida dos nossos próximos de ambas as maneiras, né? Intelectualmente e espiritualmente. Vamos dividir o que a gente aprendeu ali no Evangelho, vamos dividir aqui, como a gente faz todas as terças-feiras, mensagens do nosso Mestre Jesus. Então, vamos dividir, então, os nossos saberes também. Então, vamos pedir luz, vamos pedir orientação, vamos pedir intuição, mas vamos também dividir isso. Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Aqui já está falando dos bens materiais. Então, claro que a gente também vai pedir, né, que tenhamos condições de viver com dignidade, que possamos ter o conforto, mas na medida do possível também proporcionar esse conforto ao nosso semelhante. Aí vem a caridade, né, que a gente tanto fala, que a gente tanto prega na doutrina espírita, a caridade. Aguarda a tolerância para as falhas possíveis que venha a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Então aí é aquela história, a gente pede para Deus, né, que nos tolere as nossas falhas, que nos perdoe e que nos conduza novamente no caminho do bem. Aí, será que a gente também tem essa tolerância com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, enfim, com quem nós convivemos? Né? Somos tolerantes? É uma boa reflexão, né? A gente quer o perdão, a gente quer a tolerância de Deus, a gente quer, mas quando é a vez nossa, de que forma a gente está agindo? Então, vamos refletir sobre isso, né? Então, tudo aqui nesses temas de prece não fala que não devemos pedir, mas fala que devemos também fazer aquilo para o nosso semelhante, aquilo que nós queremos para nós. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes, para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem, para que não lhes falhem o equilíbrio e a tranquilidade. Então, todos nós queremos, né, a simpatia de Deus, a simpatia dos espíritos de luz, a simpatia dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos da guarda. E precisamos também ser anjo de guarda de alguém, ser simpáticos com alguém, ter empatia, né? Se colocar no lugar do semelhante, ver se fosse eu que estivesse vivendo essa situação, eu estou aqui pedindo para Deus em prece, né? Que me livre de todos os males, como tem lá no Pai Nosso, né? Que me livre disso, me livre daquilo, a gente vê, né? Porém, e quando é pra gente, que está no nosso alcance a possibilidade de a gente também aliviar as cargas dos nossos irmãos. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação da tua paz. Vamos pedir paz. Aqui está dizendo que devemos pedir, né? Contudo, não consegues auxílio ao Senhor para que te haja sustentação na paz dos outros. Aliás, não sonegues o auxílio ao Senhor para que haja sustentação na paz dos outros. Então, vamos pedir a nossa paz, mas vamos pedir também pela paz do nosso irmão, do nosso semelhante. Que peçamos para nós, mas que peçamos também para os nossos semelhantes. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não os consome. E a gente, mas
eu não vou ajudar fulano de tal, nem ciclano, porque eu também quando eu precisei não me ajudaram, ou então, por que que eu vou fazer se não fazem para mim? Ah, eu também não tenho, então por que que eu vou proporcionar? Então, essa lição da árvore aqui é bem interessante. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não as consome. Então, é uma bela reflexão para que a gente não tenha pensamentos egoístas, né? Que a gente não pense, ah, eu não vou fazer porque não tenho, ou tá bom para mim, então cada um que peça o seu, ou que faça por si próprio. Eu fiz, eu cheguei até aqui às minhas custas, então ele que faça por ele também. Olha que pensamento errado que a gente tem por vezes, né? Eu conquistei com o meu suor, então ele que conquiste também. Só que a gente vem nesse plano com situações diferentes, com evoluções diferentes, com compreensões diferentes. Então, que possamos também, né, orientar e produzir algum bem ao nosso semelhante. A lâmpada gasta a força da usina, deitando a luz, a benefício de todos, sem ensileirar-se. Então, é como Jesus, né? Que veio, distribuiu o seu amor, distribuiu toda a caridade e toda a sabedoria, sem distinção, foi para todos. E sem jamais pensar em alguma coisa em troca. Então, vamos refletir, né? Pensamos sim, pensamos as nossas bênçãos, pensamos as nossas orientações, pensamos os bens materiais que nos deem vida digna, porém, lembremos-nos de nossos irmãos. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe impossível. Olha que legal, né? Para Deus nada é impossível. Isso é uma frase que a gente ouve muito e diz também muito, né? Principalmente na hora do desespero, ou para confortar alguém. Para Deus nada é impossível. Mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível ao nosso próprio favor. Eu vou pedir saúde para Deus, porém eu vou me cuidar na alimentação, vou me cuidar nos excessos, né? Eu vou pedir para Deus paz, mas eu vou trabalhar para que eu possa ter essa paz. Eu vou pedir para Deus que me ilumine, que me proteja, porém eu vou fazer da minha parte. E tudo que a gente faz ao nosso semelhante, a gente recebe a lei do retorno. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que essa reflexão na noite de hoje nos transmita, assim, a sabedoria do saber pedir, do saber se ajudar, porém, o do saber ajudar ao nosso semelhante. Certo? Então, que possamos descansar hoje o nosso coração, o nosso pensamento em nosso Mestre Jesus Cristo, e que nossa Mãe Maria nos abençoe com seu abraço carinhoso e amoroso, que possamos ter um excelente resto de semana e que aqui a gente veio mentalizar em busca do que viemos aqui pedir, seja nos concedido na medida de que somos merecedores, sempre lembrando que podemos nos tornarmos merecedores. Um abraço a todos, que Deus os abençoe e até a próxima reflexão.